R$2.000. No vídeo de hoje eu separei os melhores celulares pra você comprar até um orçamento de R$2.000, porque por incrível que pareça, embora eu tenha feito vídeos recentes falando sobre os melhores pra você comprar hoje em dia, é uma faixa de preço que mudou absurdamente de recomendações. Isso porque a gente tinha excelentes modelos, ainda tem, só que eles mudaram um pouquinho, mudaram de preço e também alguns saíram do mercado. Então é por isso que no vídeo de hoje eu vou atualizar a lista com os melhores modelos. Vou falar desde os mais baratinhos, em torno dos 1.400, 1.500, até um pouquinho abaixo, até os melhores até R$2.000. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E lembrando, o link de todos os produtos, como sempre, vão estar aqui na descrição. Então vamos lá, começando pela nossa primeira opção, que honestamente eu coloco ela aqui pra começar, porque eu particularmente não recomendo diretamente ela. Que no caso é o Samsung A36 5G. Ele é um celular que eu já fiz review aqui no canal, tá custando hoje numa faixa aí de R$1.500 a R$1.600. E sim, eu vou falar de modelos até um pouco mais baratos do que ele, mas calma que eu vou explicar. E por que eu não gosto? Eu particularmente prefiro recomendar mais o A35, porque ele é exatamente a mesma coisa, com alguns aspectos melhorados, e também ele era mais barato, só que infelizmente dona Samsung tirou ele de disponibilidade e o pouco que tem disponível está extremamente caro. Eu estou vendo gente pedindo R$1.900, R$1.800 um A35. É um celular tipo intermediário para entrada. E gosta você ou não, o A36 ficou um pouquinho mais barato. Aqui no caso a gente já tem um celular com 6 GB de RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento. Que detalhe, você não pode expandir, o que já é um dos pontos negativos desse celular e um dos pontos que eu mais critiquei, porque não faz sentido. Você comprou 128, você vai ter 128 até esse celular falecer. Sem contar que aqui a gente tem uma tela de 6.7 polegadas Super AMOLED com 120 Hz, é um ponto muito positivo dele, é uma tela muito boa e muito completa, uma bateria de 5.000 mAh, só que ainda vem um carregador ridículo de 15 watts na caixa, que custava mandar um de pelo menos, sei lá, 30 watts, mas não. Além também de um conjunto de câmeras até que bem completinho. Aqui no caso ele vem com uma principal de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.8 que honestamente, pra quem viu o teste que eu fiz com esse celular, eu fiquei muito chocado com o resultado dele. É um celular que pra faixa de preço e pela proposta, é um celular intermediário para entrada, ele consegue trazer uma qualidade de imagem muito boa. Ele peca em alguns aspectos, então por exemplo, pontos pretos, ele às vezes fica excessivamente escuro e perde um pouco de detalhe. Exemplo, se eu mostrar esse celular aqui, como ele é preto, dá pra ver, quando eu jogo ele aqui na frente da câmera, ele perde de detalhe. Só cara, em vídeo ele realmente consegue trazer uma qualidade muito boa, sem contar uma ultrawide de 8 megapixels e uma macro de 5, sem contar também uma frontal de 12 megapixels, que já grava tanto na frontal como na traseira em 4K 30 fps. O único ponto negativo dessa gravação é que quando você passa para ultrawide, ele só grava em Full HD. Não faz sentido. E o terceiro ponto principal de eu não gostar desse celular é o processador, que aqui no caso ele vem com o Snapdragon 6 Gen 3, e não é um processador ruim. Pela proposta do celular, muito pelo contrário, seria um processador muito bom se o A36 não fosse mais caro e também se não fosse um processador mais fraco em comparação com o A35. O A36 é mais novo, tem pontos piores, piora na câmera frontal e também uma piora na potência. Só que o problema do A36 é exatamente isso que eu falei. Ele seria muito bom se o preço dele fosse mais acessível, mas R$1.500, R$1.600 é muito dinheiro. Tanto é que se você quer mais barato ainda, eu recomendo o A25, que vai te entregar coisas parecidas, inclusive já tela 120 Hz AMOLED, um processador um pouco mais fraco, mas que ainda assim é muito bom. E detalhe, você consegue pegar ele até por menos de R$1.000. Inclusive eu tô esperando pra fazer review dele, porque eu tô esperando um cupom de desconto pro preço dele ficar ainda melhor. Inclusive se você não quiser perder, principalmente quando eu lançar esse vídeo, é só você entrar nos nossos grupos de promoção, que a gente manda oferta diariamente com milhares de cupons. A gente tem uma equipe 24 horas que só analisa e pesquisa cupom. Continuando, aqui a gente tem o nosso Moto G75, que no caso é um celular mais barato. Hoje atualmente ele fica na faixa dos seus R$1.400. Só qual que é o ponto que ele faz sentido, inclusive até um pouco mais que o A36, é porque ele é exatamente o mesmo celular de configurações, com alguns aspectos melhores e alguns aspectos piores. Então no caso aqui ele vem com a mesma bateria, embora carregue com uma potência menor. O A36 tem compatibilidade com 45 watts, enquanto o Motorola vai até 30. Aqui ele já vem com um carregador na caixa melhor, já é um carregador de 30 watts. Aqui também a gente tem uma piora na tela, então a gente vai para uma tela de 6.78 polegadas, que também é 120 Hz, só que ela tem um painel IPS. O AMOLED, querendo ou não, tem uma reprodução de cor, contraste infinitamente melhor, além dos conjuntos de câmeras, que nesse caso aqui ele vem com uma principal de 50 megapixels, uma ultrawide de 8 e não vem com uma macro. Só que um detalhe é que é exatamente o mesmo sensor. E no caso no Samsung a gente tem um Sony IMX882, enquanto no Motorola a gente tem um Sony Litia 600, que é exatamente a mesma coisa, o mesmo sensor com as mesmas configurações, vai te entregar o mesmo desempenho
a diferença principal se chama pós-processamento. E nesse caso, a Samsung ela consegue manter uma consistência melhor em fotos, em vídeo também ela atende muito bem, só que o Motorola ele é um pouco mais realista, no sentido de que ele satura muito menos as cores, então eu particularmente em alguns aspectos prefiro isso. Sem contar que embora ele tenha uma câmera frontal de especificações em tese pior, eu particularmente preferi muito mais o resultado da câmera frontal do Motorola. E o ponto principal, o processador, que nesse caso aqui ele também tem o mesmo processador, que é o Snapdragon 6 Gen 3. A diferença principal é que o A36 ele consegue extrair um pouco mais de performance desse processador, que bate mais de 600 mil pontos no AnTuTu, que é um teste de benchmark que ele basicamente analisa todo o celular e dá uma pontuação final, enquanto o Motorola ele fica cravado aí nos seus 590 mil pontos. Só quais são os pontos que o Motorola vai ganhar? Ele tem uma resistência melhor, então no caso o A36 vem com IP67, que já é uma resistência à água muito boa, mas o Motorola vem com IP68, que é bem melhor. Ele vem com mais memória RAM, mais armazenamento, vindo com 256 GB de armazenamento, 8 GB de RAM, podendo expandir para até 1 TB de armazenamento, e obviamente tudo isso custando menos. Só que ainda nessa mesma faixa, a gente encontra um outro concorrente interessante, que acaba sendo o Poco X7 5G. Ele é e ao mesmo tempo não é um concorrente, porque a proposta de celular é muito diferente. Aqui é um celular que também fica cravado aí nos seus 1.500, 1.600 reais. Ele tem uma construção muito bem feita, já com IP68. Tem uma tela AMOLED de 6.67 polegadas, 120 Hz, vai até 3.000 nits de brilho, é uma tela muito boa pela faixa de preço. 8 ou 12 GB de RAM, 256 ou 512 de armazenamento. Vem com um conjunto de câmeras ok. Aqui vem com uma câmera principal de 50 megapixels, uma ultra-wide de 5 e uma macro de 2. E essa ultra-wide aí é sacanagem, 5 megapixels. Embora ele seja um celular que já consiga gravar em 4K, 30 FPS, tem uma configuração de câmera boa, o resultado final não é bom. É uma câmera que não tem um bom autofoco, ela tem um pós-processamento esquisito, saturação estranha, contraste excessivo, coloração até de pele meio esquisita. Realmente, câmera, principalmente nesses modelos da Xiaomi, não é um ponto forte. O que ele vai se destacar vai ser no processador, que aqui no caso ele vem com o Dimensity 7300 Ultra. É um celular que bate aí 680 mil pontos no AnTuTu, até um pouco mais. Vem com uma bateria de 5.110 mAh, o que pra faixa de preço é um dos celulares mais potentes que vai te entregar uma das melhores performances. O único ponto negativo que eu falei é câmera. É uma câmera que você consegue sim extrair uma boa qualidade, consegue tirar boas fotos, mas é o que eu falei. Ainda assim, ele tem alguns problemas desses que eu citei, que é um excesso de contraste, o autofoco é muito ruim pra vídeo. Mas tirando isso, é uma câmera que você consegue extrair uma boa qualidade, mas você tem que trabalhar um pouquinho em cima. Não é o foco principal dele. Mas, se você quer um pacote um pouco mais completo, subindo um degrauzinho, a gente tem o Motorola Edge 50 Neo. Ele é um dos celulares que eu particularmente gosto muito, ainda mais que o preço dele melhorou bastante. E bom, aqui a gente já tem um celular com proteção IP68, ele já vem com uma tela POLED de 6.4 polegadas, com 120 Hz e 3.000 nits de brilho, vem com 8 GB de RAM, 256 de armazenamento, sem contar o ponto principal, ele traz um conjunto de câmeras um pouquinho mais completo. Aqui no caso ele vem com uma principal também de 50 megapixels, só que com uma melhora no sensor, que no caso é um Litia 700C, é um sensor muito bom, inclusive já testei esse celular, posso falar, realmente o resultado que você consegue extrair dele é muito bom. Vem com uma ultra-wide de 13, uma frontal de 32 e não só isso, ele já vem com uma telefoto, que é uma câmera, um sensor dedicado para zoom. Além disso, é um celular que grava em 4K, 30 FPS e consegue trazer um resultado muito bom. Saturação muito boa, muito bem equilibrada. Não só isso, como o nível de contraste, o resultado no geral das câmeras desses Motorolas são muito boas e eu particularmente gosto muito, principalmente na frontal. É um ponto que ele sai bem na frente, principalmente em comparação com alguns Samsung. Além disso, um outro ponto que ele se destaca é com relação ao processador, que nesse caso ele vem com o Dimensity 7300, que é um processador que tem uma potência próxima do X7, que é em torno de seus 670 mil pontos no AnTuTu. E o único ponto, entre aspas, negativo desse celular é que ele vem com uma bateria de 4.310 mAh, mas já com um suporte de carregamento rápido de 68 watts. E qual que é o ponto que eu recomendo esse celular? Se você busca um celular mais completo em todos os aspectos, ou seja, uma potência boa, carregamento rápido, boa qualidade de construção, boa tela e principalmente câmeras boas. Então é um conjunto bem completinho. Um outro concorrente, em alguns pontos até um pouco mais interessante, acaba sendo o Samsung A56. Cara, aqui é um celular extremamente completo, ele já é feito em metal e vidro, já com IP67, vem com uma tela Super AMOLED, 6.7 polegadas, 120 Hz, já tem 8 GB de RAM, 128 ou 256 de armazenamento, sem poder expandir também, um conjunto de câmeras muito completinho, vindo com uma principal de 50 megapixels, ultra-wide de 12 e uma macro de 5, sem contar uma frontal de 12 megapixels. As duas já gravam em 4K
4K a 30 FPS e qual que é o ponto dele em comparação com o Motorola. Ele vai perder em matéria de zoom, até porque querendo ou não é um sensor dedicado para isso no Motorola. Para vídeos no geral, na câmera principal, ela se sai muito bem, tal. Ela tem alguns resquícios que eu não gosto da Samsung. E é por isso que eu acabo falando que o Motorola acaba saindo um pouco na frente. Que as câmeras frontais do Samsung, a partir do A56, ela começa a ter uma saturação esquisita, uma saturação muito puxada para o quente. Então, tipo, a minha pele eu fico meio alaranjado. Não só isso, ela fica um pouco esquisita em alguns pontos de contraste. Não é uma câmera ruim. Mas é o que eu falo, o pós-processamento ele acaba estragando um pouquinho. Ele podia ser um pouco mais suave nesses pontos. Só que qual que é o ponto que a Samsung se destaca? Processador. Aqui no caso, ele vem simplesmente com o Exynos 1580, que é um processador extremamente potente para faixa de preço. Ele bate 840 mil pontos no AnTuTu, traz uma performance tanto para um uso no dia a dia, até para você que quer jogar, muito boa. Inclusive, já dá conta de rodar games pesados, tipo um Genshin Impact da vida vai conseguir rodar com mais fluidez em comparação com o Motorola. Esses são os diferenciais entre os dois. O Motorola vai entregar um pouquinho menos de potência, uma bateria um pouco menor, mas ele traz uma resistência superior e também um conjunto de câmeras um pouco mais completo. Enquanto isso, o Samsung ele traz um conjunto de câmeras completo, mas com algumas falhas, digamos assim, só com um processador infinitamente mais potente, também uma qualidade de construção superior, até porque ele usa metal e vidro, enquanto o Motorola ele utiliza um couro sintético. Já caminhando para essa faixa, a gente simplesmente encontra a melhor opção dos potentes, que é ele, simplesmente o Poco X7 Pro 5G. Resumindo a conversa, ele é exatamente a mesma coisa que o Poco X7 normal, mesma tela, construção, resistência a água, até o mesmo conjunto de câmeras, ou seja, aqui hoje você não tem câmeras boas, embora ele aqui tenha um diferencial de gravar em 4K 60 FPS, isso não muda porra nenhuma. Cara, é o que eu falei, é um celular esquisito, é um celular estranho, é um sensor que ele tem qualidade, mas a Xiaomi consegue simplesmente cagar nessa qualidade, é inexplicável. Mas quais são os outros pontos que inclusive são muito positivos? Ele tem um design mais bonito, ele vem com uma bateria muito maior, no caso é de 6.000 mAh, com um carregamento rápido de 90 watts, que inclusive já vem na caixa com seu carregadorzinho, bateria que consegue carregar em 50% em 23 minutos, até um pouco menos, é muito rápido esse carregador, além, é claro, de um incrível processador que é o que torna ele imbatível pelo preço, que é um Dimensity 8400 Ultra, um processador inexplicável. Eu não sei como a Xiaomi consegue entregar esse nível de potência por um preço tão bom. Isso porque ele bate incríveis 1.660.000 pontos no... Cara, é potência de nível de celular topo de linha. Cara, para um efeito comparativo, um E50 Ultra, um excelente topo de linha, bate 1.500.000 pontos. Então, para vocês entenderem o nível de potência desse celular. E eu não preciso nem mencionar que esse celular vai conseguir rodar absolutamente tudo que você quiser na melhor qualidade possível. Ele dá conta de rodar jogos tranquilamente. Cara, Genshin Impact, meu Deus do céu, eu acho que foi uma das melhores experiências de jogos que eu tive em celulares nessa faixa de preço. É uma gameplay fluida, é um celular que ele incrivelmente não esquenta, eu não sei explicar. Esses processadores da MediaTek, cara, são muito bons em consumo e também maravilhosos em manter boas temperaturas, não tem gargalo, não tem queda de desempenho, realmente é um celular extremamente completo. E hoje atualmente ele varia em torno dos seus 1.900 a 2.200 reais. Se você quer um modelo mais completo, você pode gastar um pouquinho mais e ir pro S24 FE. Sim, ele estoura o nosso orçamento, porque ele é um celular que hoje tá custando 2.500 reais cravado, mas se você meter um cupomzinho de desconto ele fica mais barato. Ele é único na faixa de preço, único mesmo, inclusive um dos únicos que eu recomendo entre 2.000 a 3.000 reais. Aqui a gente tem um celular feito em construção em vidro e metal, já com IP68. É um celular topo de linha, sim, ele é considerado um topo de linha. Ele já tem 8 GB de RAM, 256 ou 512 de armazenamento. Vem com uma tela Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz, 6.7 polegadas com 2.600 nits, simplesmente uma das melhores telas que você pode ter em celular atualmente. Um conjunto de câmeras extremamente completo, vindo com uma principal de 50 megapixels, uma ultrawide de 12, já com uma telefoto de 8 e uma frontal de 10. É uma câmera que ela grava em 4K 60 FPS em todas e na traseira chega até 8K 24 frames por segundo. Cara, eu posso falar, é uma câmera que, principalmente na principal, em matéria de vídeo e foto, é um celular muito bom mesmo. Se você pretende criar conteúdo, inclusive, eu super recomendo ele porque ele é extremamente completo. Tirando na frontal, que é o que eu falei, tem aqueles resquícios de problema da Samsung. Além disso, ele vem com uma bateria de 4.700 mAh, tem 7 anos de garantia de atualização da Samsung, já tem o Galaxy AI. E não só isso, vale ressaltar que ele vem com o Exynos 2400E, cara, que é um processador extremamente potente da Samsung, uma performance incrível, tanto para um uso no dia a dia, para jogos, para você caso queira editar vídeo no celular, ele vai dar conta, até porque ele bate 1.600.000 pontos no AnTuTu. É o celular com preço mais próximo do Poco X7 Pro e consegue realmente bater de frente com a potência dele. E eu tô falando também não só em matéria de potência do processador, como também em preço, é porque ele custa 2.500 reais, são 300, 500 reais de diferença. Só que a diferença é que aqui você tem um celular muito mais completo em mais aspectos, uma tela melhor, funções mais interessantes, garantia de atualização melhor, e também um conjunto de câmeras que eu não preciso nem mencionar, que dá um
pau num Poco X7 Pro. E novamente, os links de todos vão estar aqui na descrição. Eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu e falou!